Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é 24 de abril de 2021, sábado, dia em que a devoção popular consagra a Mãe de Deus e Nossa Senhora. Então você é convidado às 18 horas, se quiser participar aqui conosco da Santa Missa, nesse dia dedicado a Nossa Senhora, nosso dia de devoção a Maria Santíssima. Hoje também nós temos as nossas memórias históricas, é Dia Internacional do Jovem Trabalhador, Dia do Agente de Viagem. Também nós fazemos memória de Santa Maria Eufrágia, uma das santas celebradas hoje. Lembrando que amanhã, domingo, nós temos 3 horários de santas missas aqui na igreja, no Salão Social, para você escolher para participar com segurança, distanciamento, vindo de máscara, trazendo o seu álcool em gel. Às 7 da manhã, às 9 da manhã e às 18 horas. 3 horários para atendermos mais irmãos nossos que queiram participar, se sintam à vontade participando da missa no domingo. O evangelho de hoje que nós vamos refletir é de São João 6, do 60 ao 69. Só para algumas pessoas sentiram falta da Manhã com Deus da quarta-feira, que o Marco Antônio é quem faz a edição e coloca no YouTube, e ele teve um probleminha com a internet, ficou mais de 2 dias sem internet e teve a dificuldade, mas ele mesmo lá, distante de nós aqui geograficamente, está sempre nos ajudando e colocando em dias quando pode. Então o evangelho de hoje, de São João 6, do 60 ao 69, que diz: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que profundo, que bonito ouvirmos a confissão de fé de Pedro. Não é por um acaso que é ele depois escolhido, como São João no capítulo 21 vai nos mostrar, pelo próprio Jesus para apacentar, animar e congregar as suas ovelhas. O evangelho de hoje registra o escândalo final dos discípulos diante do discurso sobre o pão da vida e a insistência de Jesus em se revelar plenamente. Jesus falou de si mesmo como pão descido do céu e mostrou como comer sua carne e beber o seu sangue nos faz viver de seu amor para com o Pai e com os irmãos e irmãs. Agora que se revelou plenamente, pede a adesão consciente, livre e plena dos discípulos. Por isso ele pergunta: Vós também quereis ir embora? Entre ele e os discípulos, porém, não está apenas a pedra do escândalo. Escândalo é a pedra que faz cair, mas o muro das murmurações, da crítica, da incredulidade. Os que no início apenas murmuravam, mais adiante já estão brigando. É uma antecipação das disputas da Eucaristia do segundo milênio do cristianismo. Muitos, ao invés de se deixarem atrair, afastam-se, saem do grupo dos discípulos, abandonam Jesus. Jesus, depois do entusiasmo inicial, decepcionou a várias expectativas messiânicas dos seus contemporâneos.
Os exegetas mostram isso claramente. Exegetas são os estudiosos da Bíblia. A crise da Galileia é um marco divisor do ministério público de Jesus. Temos aí um alerta para a comunidade cristã. Ontem como hoje, as pessoas podem ficar fascinadas por sua obra ou por suas palavras, mas não acolher a sua pessoa. Ninguém deve se admirar que até entre os 12 se insinue como a serpente do paraíso a amarga traição. Dentro da comunidade dos discípulos, Judas, atraído por algum aspecto do messianismo de Jesus, foi traído em suas expectativas e acabou por trair Jesus, que era maior que o messianismo que lhe atribuíam e que as expectativas dos seus seguidores. Judas é o lado sombrio, ameaçador e traiçoeiro. Ah, meu Deus, é o lado de tudo isso da própria vida cristã. O motivo da crise é sempre o mesmo, a carne de Jesus. Jesus já disse, se fosse qualquer outra coisa, faria mais sucesso. O problema vem do fato de que o pão que ele nos dá é sua carne pela vida do mundo. Não é por acaso que já há mais de 2020 anos, ainda hoje, há tantas pessoas que se impedem de se alimentar por ele na Eucaristia, de crer na Eucaristia. A salvação do ser humano passa pela cruz do Filho do Homem. Nem Pedro, mesmo que confessara o messianismo, aceitava essa dura realidade. Basta lembrarmos dos episódios de Marcos 8, do 31 ao 33, ou de Mateus 16, do 21 ao 23. Nem os discípulos podiam compreendê-la. Basta ver lá em Lucas 9, 44, ou Lucas 18, do 31 ao 34. Não vamos, porém, atacar os discípulos. A dificuldade que eles tiveram é a mesma que nós temos. Ou você não tem nenhuma dificuldade diante da Eucaristia. Trata-se de duplo escândalo. De um lado, Jesus não realiza os sonhos messiânicos, os deles, daquela época, e os nossos de hoje. Por outro lado, nos chama a ser como ele, e para isso precisamos comer a carne e beber o sangue dele, com tudo o que isso significa e implica. Não vemos nem sentimos com a mesma clareza e dureza dos primeiros discípulos, mas a cruz, humanamente falando, foi um fracasso total. Ao invés de um Messias poderoso e glorioso que tem em suas mãos tudo e todos, Jesus virou um joguete nas mãos de todos. Aliás, até nisso se parece com o pão. Ao invés de dominar, se coloca a serviço. A sua realização é a sua morte, a sua vida doada, o sentido divino da vida, enfim, vivido coerentemente até o fim. Paulo enquadra esse gesto extremo, coerente com toda a vida de Jesus, com a clareza da fé cristã, quando diz, lá em 1 Coríntios 1,18, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam é poder de Deus. A fé, meu irmão, minha irmã, releu e reinterpretou o escândalo que a cruz representara para os judeus e a loucura que significara para os pagãos. Na verdade, estão em jogo duas concepções diametralmente opostas de homem. Nós queremos aquele Deus que o nosso egoísmo projeta, que vive de ter, poder e aparecer. Jesus, porém, tem a revelar a face do amor, da partilha, do serviço, da humildade. O Deus de Jesus é diferente. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, mas só podemos ser salvos se nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus, que é o dom de si até a morte de si. Não há contradição entre a humanidade do Filho do Homem e sua origem divina. À medida que Jesus, na sua humanidade, se faz amor, ele se revela como Filho, como um Deus, como o nosso Deus. Vamos, portanto, pedir a este Deus amor que nos dê a alegria de viver a graça do Evangelho. Tenha um abençoado final de semana e fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.